Nós temos uma pauta para dar continuidade a esta reunião. Glória a Deus. Vamos expor aqui, irmãos, os 5 setores do DARP. Santo é o Senhor. Os irmãos vão apresentar a pauta aqui no fundo, só para os irmãos e as irmãs se situarem, né, os que estiverem online, também participarem da pauta. Só uma breve explicação a todos os irmãos presentes e online também. O DARP, Departamento de Assistência Religiosa para a Evangelização, é um trabalho que já há longos anos vem sendo feito. Esse trabalho começou na década de 60 e 70, ali na Casa de Detenção de São Paulo, antigo Carandiru. E depois esse trabalho foi se estendendo para todos os presídios do Brasil. Era um trabalho específico, né, para visitas em presídios, centro de detenções provisórias, e depois esse trabalho se estendeu para a unidade para menores, né, menores infratores, e o trabalho então foi se estendendo. Em 2013 entrou as clínicas para a recuperação de dependentes químicos. Em 2017 começou o trabalho com jovens universitários. O trabalho então foi se estendendo e hoje nós temos dentro do DARP 5 setores, pois o trabalho cresceu muito, então foi necessário dividir em setores. E também o DARP tinha nomenclatura de DARP sem o E, né? DARP, Departamento de Assistência Religiosa nos Estabelecimentos Prisionais, pois o trabalho estava só restrito ao sistema prisional e unidade para menores. Mas com o crescimento de todo o trabalho, foi acrescentado a sigla, a letra E, de evangelização. Então, Departamento de Assistência Religiosa nos Estabelecimentos Prisionais e Evangelização. E depois, irmãos, os irmãos acharam por bem tirar o nome presídios. Por quê? O trabalho ele se estendeu muito. Então, quando nós tínhamos que apresentar o nosso projeto de evangelização dentro de um quartel, de um agrupamento militar, dentro de um hospital, de uma universidade, o nome presídios não se adequava mais. Então, os servos de Deus do Conselho Ministerial do DARP-Brás, ali, os servos de Deus acharam por bem retirar esse nome presídios. Então passou a ser Departamento de Assistência Religiosa para a Evangelização, pois o trabalho já se estendeu em todos esses setores e está se estendendo ainda mais. Então houve essa necessidade de adequar o nome. Então, no final da reunião, os irmãos receberão os tópicos consolidados e já recebem, né, tudo atualizado. Então, eu vou dar continuidade aqui, falando do setor 1, unidades prisionais, masculinas, femininas e unidades para menores, né? É o trabalho mais antigo que os irmãos fazem. E, irmãos, é um trabalho muito especial, né? Pois os irmãos entram ali, naqueles locais, e através dessas reuniões, o Senhor tem feito muitas obras. Depois vamos ler os irmãos a estatística, todo esse trabalho em todo o Brasil. Porém, irmãos, é necessário
muitas orientações para executar esse trabalho. E um assunto que nós temos observado é com relação aos batismos, né? O batismo é um passo, é o primeiro passo de muita responsabilidade, o batismo. Então, às vezes os irmãos num CDP, né, Centro de Detenção Provisória, ou numa cadeia, ou num presídio, alguém se manifesta e quer se batizar. Alguém, irmão, eu quero me batizar. Porém, é necessário, irmãos, fazer uma triagem com esses reeducandos. Então, os irmãos têm que perguntar se é casado, se é divorciado, se é viúvo, se tem namorada, se recebe visita íntima. Tudo isso nós temos que orientar, passar os ensinamentos, a doutrina, porque senão a pessoa obedece ao sacramento do Santo Batismo e acaba ficando no pecado, né? Se é amaziado, tem que passar lá o parágrafo 9 dos 12 pontos de doutrina que uma vez foi dado aos santos, que é lido nos batismos, tem que orientar, porque muitos se abrem um batismo dentro de um presídio, porque tem locais que tem uma certa flexibilidade, uma certa abertura. Abre-se um serviço de um batismo para 1 ou 2 ou 3 que pediu. Os outros, vendo aquele movimento espiritual, às vezes se emocionam e batizam também. E acabam se batizando sem uma condição espiritual de se manter firmes na fé. Então é necessário fazer uma triagem, né? Ali na nossa região, o que nós fazemos? Entramos em contato ali com o educando. O irmão quer se batizar? Faz uma pequena entrevista, uma triagem com ele. O irmão é casado, o irmão é noivo, qual a situação do irmão? Tem namorada, recebe visita íntima? Como está a sua situação? Então faz ali, né, uma triagem com ele. Fala, o irmão, nessas condições, o irmão está em condição de obedecer a Deus, né? O irmão está em paz, está tudo bem. E faz uma triagem com eles, faz uma lista, envia para o diretor da prisão, né, com aqueles nomes, e depois manda ali um ofício, né, em nome da congregação, para aquele presídio, com o nome dos reeducandos que irão se batizar, que estão em condições, né, mediante a nossa doutrina, de obedecer a Deus, tá certo? E também a lista dos irmãos músicos, os irmãos do ministério, que são cadastrados no GARP, o ancião que vai atender, o diácono que possivelmente vai ajudar, os músicos, mandam a lista, e também os equipamentos que os irmãos vão utilizar, verificar se ali tem uma condição de encher um tanque. Eu fui num CDP, nós ficamos quase 3 horas para encher uma vasca, não tinha pressão a água. Então, tudo isso tem que ser planejado para chegar no dia, não é? Os irmãos estarão com um ofício assinado pelo diretor daquela unidade e vão entrar com todo aquele equipamento, instrumentos musicais. Isso já está tudo acertado. E aí não há problema algum. Os irmãos, né, os anciãos fazem o batismo e o Senhor abençoa. Tá certo, irmãos? Então é importante passar essas orientações. E também, né, irmãos, já nos presídios femininos, é mais complexo ainda, por conta que todos sabem, né, dos relacionamentos que elas têm lá, relacionamentos afetivos que tem muitas lá, uma com a outra. Se estiver nessa condição, temos que aconselhar e não devem se batizar numa condição dessa, né? Isso é um risco também. A pessoa obedece e continua praticando o pecado, na iniquidade. Então, todas essas orientações, é importante nós
fazermos uma triagem de todos aqueles que irão se batizar. Tá certo, irmãos? E também o foco do trabalho dos irmãos nos presídios é a pregação da palavra. Né? Às vezes, não sei aqui na região, né, aqui na Bahia, se os irmãos fazem na gaiola, ou no pavilhão aberto, ou né, nos raios. Então, o que acontece? Lá na nossa região, é um exemplo, vai 8 irmãos, então vai 8 irmãos ali, alguns são músicos, outros são atendentes, os irmãos entram de 2 em 2 na gaiola, então, os 2 fazem a reunião, né, dividem ali os 2, né, às vezes cantam um hino só, 2 orações, 2 hinos, e o foco é a pregação da palavra, porque se entra 4 irmãos num raio só, os outros raios ficam sem ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Então é importante entrar 2 irmãos, né? Se tem 8, entra 2 irmãos em 4 raios, quantos que estão ali ouviram a palavra de Deus? Glória a Deus. Se entra 4 num raio só, e outro 4 num raio só, 2 raios os irmãos atenderam. Se dividirem, mais raios são atendidos. Aleluia. Então isso é muito importante, porque o foco é a palavra de Deus. Ah, mas eu vou ter que entrar lá com um trombone e tocar o soprano. Não se preocupe, irmãos. Eles estão ali sedentos pela palavra de Deus. Eles querem ouvir a palavra. E às vezes os irmãos se preocupam em levar um grupo de músicos, e o foco é a pregação da palavra. Tá certo, irmãos? Então é isso, irmãos. Sobre o setor 1, vamos nos alongarmos muito, né? Sobre a unidades para menores, né? Os irmãos já sabem que agora com a pandemia, na nossa região, lá é Fundação Casa, em São Paulo, só podia entrar 2 irmãos e nem violino eles autorizaram durante a pandemia. Agora flexibilizou mais um pouco, então ali é um trabalho como um trabalho de um cooperador de jovens e menores, não é? Atende aquela reunião como se fosse hinos de jovens, conselho para jovens, porque estão ali os jovens, né, caíram num delito, foram parar ali naquela casa de recuperação para menores infratores, e eles precisam de amor, de carinho, ensinar eles a honrar o pai, a mãe, ensinar eles a orar o Pai Nosso, ensinar eles a se aproximarem de Deus, se arrepender dos seus atos e ser ressocializado à sua família, né? Nós temos visto muitos casos que o Senhor abençoou, jovens que saíram, estão trabalhando, estão estudando, né? Acontece, jovem, um pai me procurou e o filho dele, olha só a simplicidade, músico, não era batizado, músico, queria comprar um presente para a namorada e resolveu pegar uns papelotes para vender. Olha só a juventude. E foi parar, né? A polícia pegou e foi parar dentro da Fundação Casa, ficou lá 1 ano no retiro. Pai e a mãe chorando, muitos dentro da igreja não compreendem, em vez de ajudar, de abraçar, ainda critica, joga pedra, e aquele sofrimento todo. Conversei muito com eles, e o menino saiu, está bem, está trabalhando, está estudando, né? E os irmãos foram lá fazer esse trabalho maravilhoso. Então é muito importante esse trabalho também dentro desses locais com jovens infratores. Glória a Deus. Também, irmãos, uma coisa importante, vamos falar agora do setor 2, que é o setor clínicas e recuperação e albergues. Nas clínicas, irmãos, nós sempre passamos essas orientações,
clínicas masculinas não devem ter a participação das irmãs. Por quê? Porque eles estão privados do mundo, os que estão ali, né? Privado do mundo, privado da utilização das drogas, da abstinência, e a pessoa, né, aqueles que estão ali em tratamento, estão nessa condição severa do tratamento. Então, irmãos, não é aconselhável ir, irmãs, dentro de clínicas masculinas. As clínicas masculinas devem ser frequentadas só pelos irmãos. Por uma questão de prudência, irmãos, nós tivemos problemas com relação a isso. Então é muito importante nas clínicas masculinas irem só os irmãos, né? E nas clínicas femininas, não é machismo, mas, né, nas clínicas femininas, o irmão vai acompanhado da sua respectiva esposa. Muito importante isso. Se a esposa não pode ir, pede para outro casal ir, mas é muito importante estarem os dois juntos ali na comunhão. Sabemos que, não é, irmãos, todos os lugares, qualquer lugar no mundo, mas principalmente nesses locais, tem também, não é, irmãos, trabalho dos espíritos, trabalham contra nós. Então é importante os irmãos agirem desta maneira, tá certo, queridos? Glória a Deus. Uma coisa importante também, irmãos, é não realizar batismos em clínicas. Por quê? Quem está fazendo um tratamento está ali utilizando remédios fortes, tem clínicas que utilizam droga contra droga, né? Então eles tomam outros medicamentos para desintoxicar do longo período que utilizou drogas. Eles estão ali numa condição tanto física, biológica, psíquica e espiritual, que eles não estão em condição de dar esse passo tão importante que é o batismo. E se nós abrirmos um batismo dentro de uma clínica, vai batizar quase todos. E o pior, muitos, né, adictos, porque pela ciência, pela medicina, o adicto, ele é adicto para o resto da vida dele. Ele sempre vai ser adicto. Ele usou, né? Ele usou. Então ele sempre vai ser adicto. Tá certo? Sempre vai ser um adicto. Então o que acontece? Ele pode ter um lapso, pode ter uma recaída, e muitos obedecem achando que eles obedecendo a palavra de Deus, eles estarão livres da dependência química. E Deus liberta quando Ele quer, da forma que Ele quer. Não é isso, irmãos? Quantos cancerígenos, quantos irmãos e irmãs com câncer, com enfermidades incuráveis, nós, às vezes, fazemos o batismo na última hora, e depois Deus liberta. E quantos Deus recolhe? Isso está em Deus. Deus tem poder, porque nós cremos quantos dependentes químicos que Deus libertou por completo. Mas isso está na vontade de Deus. E se faz um batismo numa clínica, que o paciente ou o assistido vai entender? O que ele vai entender? Que ele vai entender que se ele obedecer a Deus, Deus vai libertar ele. E às vezes isso não acontece, ele se frustra, fica revoltado, volta à utilização das drogas, cai no pecado. E como fica a nossa responsabilidade como servos de Deus? Nós fomos lá oferecer o batismo. Então, muita prudência, né? Outra coisa, tem clínicas que são abertas para dependência química, né? São clínicas que são abertas, e aí o irmão pode ir lá, levar ele para assistir um batismo. Não façam isso, irmão.
Espera. Ah, mas eu quero, várias vezes já me procurar. Ah, ô Joãozinho, eu quero me batizar. Querido, espera você terminar o tratamento. Quando o irmão se sentir bem, como eles dizem, se sentir limpo, curado, então o irmão vai assistir um batismo oficial na congregação. Se Deus te chamar, você obedece. Porque aí, irmãos, nós não temos responsabilidades sobre aquela alma. Porque se o irmão tira lá de dentro da clínica, leva para batizar, o irmão faz o batismo lá dentro e não permanece, cai um peso na nossa consciência. Não devia ter batizado, não deveria. E agora? Como que fica essa alma? Tá certo, queridos? Glória a Deus. Glória a Jesus. Também, Tu és amigo, Senhor Jesus. nós temos aqui o setor 3, que antigamente era quartéis e agrupamentos militares, e houve uma reunião ali do Conselho Ministerial do DARPBRAS e foi adequado esse nome para Forças de Segurança, né? Então é um trabalho também muito maravilhoso. Depois os irmãos vão assistir o vídeo explicativo. Eu fiz uma mudança aqui na pauta, deixei o vídeo explicativo pro final aqui, depois da parte administrativa. Os irmãos vão assistir e vão perceber que como é maravilhoso esse trabalho dentro das unidades militares. Pois o policial, dando o exemplo do policial militar, ele vive numa pressão psicológica e espiritual extrema. Ele vive no limite. Tem estatísticas de muitos militares que cometeram suicídio. E esse trabalho espiritual de acolhimento dentro das unidades militares tem dado um resultado maravilhoso, muito maravilhoso. Então é importante também os irmãos, né, na preparação de Deus, estarem também fazendo reuniões nesses locais. É importante, irmãos, também frisar que esse trabalho é bom que os irmãos tenham conhecimento do ambiente militar, porque tem um respeito às patentes, vai conversar com o capitão, com o tenente, né, com o oficial, com praça, sempre sargento fulano de tal, sempre falando, sempre descrevendo a posição dele na área militar, né, respeitando a patente dele. Isso é muito importante. E também irmãos que tiveram algum problema com a justiça, não é aconselhável, né, ir nesses locais. Como sempre digo, o mesmo irmão que vai no presídio não é o mesmo irmão que vai no quartel, por exemplo. Tem que ter uma envergadura espiritual para estar nesses ambientes, tem que conhecer o ambiente que os irmãos estão entrando. Aconteceu de irmãos irem nesses locais e os irmãos foram lá na sua simplicidade, com o carro, documentação atrasada, tudo. Terminou a reunião, os carros deles ficaram retidos. Olha só. Então, Samanta Terrinha, é engraçado isso. Mas, né, irmãos, falta de prudência, né? Então, para ir nesses locais, tem que conhecer o local, saber o linguajar, como direcionar as palavras, né? Tem que tomar muito cuidado, muita prudência no que vai ser pregado. Ah, mas é revelado pelo Espírito Santo, é verdade. Mas o Espírito é sujeito ao profeta. E nós também temos que, como Paulo disse, né, me fiz de grego para ganhar os gregos. Em cada local é uma linguagem, é um linguajar que nós vamos utilizar naquela reunião. Tá certo, queridos?
Então, é muito importante esse trabalho. O Senhor tem abençoado grandemente, tanto em quartéis, agrupamentos militares, hospital militar, presídio militar, em São Paulo, Romão Gomes e outros locais. E o Senhor tem abençoado grandemente, tem feito muitas obras, muito resgate também, muitas conversões nesses locais. É muito importante também esse trabalho do setor 3, forças de segurança. Também, irmãos, tem um trabalho espiritual no setor 4, hospitais e instituições para idosos. É um trabalho muito maravilhoso. Estava conversando com os irmãos antes da reunião. É um trabalho de música, acolhimento e espiritualidade dentro dos hospitais. Ali na nossa região, nós adequamos esse projeto para a mocidade. Então, vai um grupo de moças e moços dentro do hospital cantar e tocar. E o Senhor tem feito muitas obras, muitos milagres. Uma obra que o Senhor fez recente dentro do hospital regional ali da minha cidade, de Ferraz de Vasconcelos. Esse grupo musical, 4 moços, 4 moças e um irmão que coordena aquele grupo, um irmão atendente. Ele tem relatório em mãos. Quando é solicitada uma oração, ele entra no quarto, faz as orações. Teve um dia que eles fizeram esta visita, música, acolhimento e espiritualidade, e eles fizeram 22 orações. Os pacientes pediram e foi feito 22 orações num atendimento, num dia. E o Senhor tem operado muitas obras. E recentemente, esse grupo foi ali no hospital e uma jovem, que não é nossa irmã, testemunhada, olha só, uma testemunhada estava com a sua vovó internada ali no hospital regional. E ela, vendo aquele movimento, conhece a congregação, e ela então chegou para a avó dela, que tinha sofrido um AVC, estava paralisada na cama. Vó, a senhora não quer se batizar? Mas ela nem se movimentava. Então ela propôs: se a senhora quiser se batizar, a avó dela já era testemunhada, conhecia, já de 83 anos, conhecia esse caminho maravilhoso. Levanta pelo menos o braço direito, a senhora consegue? E ela levantou, e ela gravou um vídeo, mandou para mim: ó, Joãozinho, minha avó quer se batizar. Eu falei da graça, e ela levantou o braço. E ela estava com sonda, no oxigênio, não estava na UTI. E eu conversei com o pastor capelão, conversei com a direção daquele hospital, com a enfermagem, os irmãos verem o movimento que Deus faz. Tinha uma outra paciente no quarto, a direção do hospital autorizou retirar aquela paciente, para um outro quarto, ficou ali o espaço vago. Nós montamos, diáconos na verdade, montaram a vasca dentro do quarto. Estava num dia de muito frio, uns 2 meses e meio atrás, e os irmãos diáconos pegavam a água quente do chuveiro, encheram a vasca, e ela foi batizada, tirou o oxigênio, foi batizada. E achávamos que Deus iria recolher. Glória a Deus. Recebeu alta, e agora a neta está pedindo visita dos irmãos. São obras que Deus faz, pois é um trabalho espiritual, né? Tem irmãos que ele acha que esse trabalho é música no hospital, é só ir lá tocar. Não é tocar. Isso faz parte da evangelização, é um trabalho espiritual. Por isso é importante o canto, não é, irmãos? Logicamente que tem locais que não é permitido, que não há
uma flexibilidade nisso. Mas havendo uma condição, leva um grupo de jovens para tocar também. As moças não podem levar o teclado lá no hospital, elas vão cantarem, os irmãos vão tocar. E aquelas pessoas vão ser evangelizadas. Muitas obras, o tempo não permite contar as obras que o Senhor tem feito dentro dos hospitais. E lá na nossa região, ali em Suzano e Mogi das Cruzes, os jovens começaram um trabalho dentro de uma clínica para hemodiálise. Um irmão ficou internado, deu um testemunho ali para a enfermeira, os diretores daquela instituição, uma instituição particular, e eles falaram: então vem aqui, vamos fazer uma reunião. Fizemos uma reunião com a direção, veio o grupo, foi formado mais um grupo lá, começaram, e eles falaram: um dia só não é suficiente, nós queremos que eles venham mais um dia. Eles vão 2 dias por semana cantar e tocar. Estão lá os pacientes, nas máquinas, fazendo a filtragem do sangue e ouvindo o som do Evangelho, através do canto e do toque dos instrumentos também. E aí o diretor dessa unidade entrou em contato com o diretor da outra unidade, da outra cidade, e fizemos uma reunião com o médico responsável por aquela clínica. Ele falou: não, eu quero também esse trabalho aqui. E iniciou também na outra cidade. E o Senhor tem feito muitas obras, muitas maravilhas através disso. Sobre os asilos, irmãos? Sobre os asilos, é um trabalho muito espiritual, trabalho de muito carinho, de acolhimento. Quando os irmãos forem fazer visitas nas instituições para os idosos, os irmãos procurem ir nos quartos, antes, chegar meia hora antes do horário marcado da reunião, as irmãs, aí vai lá com todo carinho, conversa com os idosos, traz eles para participarem da reunião. Isso é muito importante, esse acolhimento. Nós encontramos muitos irmãos e irmãs que estão, irmãos, em instituições para idosos, ouvindo a palavra, congregados, serviram a Deus, estão lá esquecidos. Às vezes a família não pode cuidar, não que a família não tenha amor, não é isso, mas às vezes a família não tem condição de cuidar, coloca numa instituição para idosos e fica lá, ouvir a palavra de Deus tantos anos, e fica lá morrendo de fome espiritual. Então a missão dos irmãos, junto com as irmãs, é ir lá levar um pedacinho de pão para eles, com todo carinho, com todo amor, irmãos? Ir lá com todo aquele acolhimento espiritual. E outra coisa, a música acolhimento e espiritualidade, também esse grupo de jovens podem ir no asilo tocar e cantar, num dia diferenciado da reunião. Lá na nossa região nós estamos também agregando jovens para eles irem dentro das instituições para idosos para cantar e tocar. Imagina, o velhinho está lá, desculpa, não é para falar mais velhinho, é idosos. Os idosos estão lá, chega aqueles moços, aquelas moças bonitos, bem vestidinho, tudo alinhado, Eles vão lembrar do tempo que eles eram jovens. É uma coisa maravilhosa, irmãos. Analisem os irmãos, se isso não é maravilhoso, Então, esse trabalho é muito especial. E outra coisa, voltando ao assunto dos batismos, Às vezes um idoso, o irmão fala da palavra, participa da reunião: eu quero me batizar, mas está com Alzheimer. Chega na outra reunião: eu batizar? Não. Mas eu falei isso? Não. Então, é muito importante, os irmãos entrarem em contato com a família,
vê a condição de saúde do idoso, se eles tiverem condição, né, de obedecer, e se a família autorizar, porque já houve casos que marcaram o batismo, o servo de Deus foi lá para fazer o batismo, de repente chega o filho do senhor que ia ser batizado, meu irmão, e falou: o que vocês estão fazendo? Ah, nós vamos batizar seu pai. Falou: não, eu não permito. Eu não permito. Vocês não vão batizar meu pai nessa igreja, não. E não houve batismo, não houve nada. Então é importante, né, ter esse contato com a família, porque a responsabilidade não é mais nossa. Tá certo, os irmãos dessa igreja? A responsabilidade não é mais nossa. Nós fizemos a nossa parte, evangelizamos, orientamos. Agora, se o filho que é responsável, né? Porque mudam-se os papéis. Quando é criança, nós somos responsáveis pelas crianças, né? Pelos nossos filhos. Depois nós ficamos idosos e nossos filhos são responsáveis por nós. Já pensaram nisso, irmãos? Já pensaram? Então, por isso que é importante conversar antes. Não ir na empolgação, ah, vamos lá, vamos fazer o batismo, prepara tudo, depois chega na hora, ah, não quero me batizar mais. Isso tem acontecido, já aconteceu. Então é muito importante fazer essa triagem também, e esse contato com a família, isso é muito importante. Também, falando do setor 5, são projetos educacionais e universidade. Ontem mesmo, né, Deus preparou, houve uma reunião com jovens universitários, o Senhor abençoou grandemente, louvado seja Deus. E esse trabalho começou com jovens universitários ali na Unicamp, em São Paulo, em Campinas, e acontecia muitos casos de jovens que vinham de todas as regiões do país, chegavam ali para estudar, iam para as repúblicas e acabavam, infelizmente, se perdendo, porque é mais importante entrar e sair crente do que sair com um curso, né, com a colação de grau, com a profissão, com um diploma e perder a graça do Filho de Deus, infelizmente, né? Então esse trabalho espiritual visa agregar esses jovens que estão nas universidades e eles enfrentam muitas ideologias, filosofias contra a nossa fé. Eu vou ler aqui rapidamente a motivação desse projeto, como li ontem lá na reunião com os jovens, só para todos os irmãos tomarem conhecimento. Motivação do projeto. O projeto é motivado pela crescente problemática que atinge estudantes no que diz respeito às dificuldades quanto ao enfrentamento de questões do mundo contemporâneo. São dificuldades causadas principalmente por conflitos de valores e perdas de identidade, o que tem dado origem a rupturas em seus relacionamentos familiares e resultado em queda no rendimento escolar, abandono de estudos, quadros depressivos e ansiosos e, em alguns casos extremos, ao consumo de drogas, maternidade precoce, inserção no mundo do crime e suicídios. A meta do suporte espiritual é orientar os estudantes na resolução de conflitos, criando uma dinâmica favorável à convivência em grupo, de modo que obtenham êxito em seus estudos e equilíbrio em suas vidas pessoais e relações sociais. Então, a motivação do projeto, né, os irmãos observaram essa necessidade de haver dentro do campus das universidades uma reunião para agregar esses jovens, pois aqueles que estão só, eles correm mais risco, né? Sempre nós damos um exemplo que
todos conhecem, do mundo animal. O predador, ele fica observando a manada dos animais, aquele bando de animais, ele observa aquele que fica mais para trás, aquele que está mais enfermo, fragilizado, que se afasta do grupo. Ele é uma presa fácil para o adversário. Por isso escreveu o apóstolo Pedro, o adversário anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Então, essas reuniões são para agregar os jovens. Então, eles juntos serão mais fortes, terão mais força. Chega um moço na universidade, uma moça, aquele ambiente hostil, no caráter espiritual, sozinho, ele é envolvido por tudo aquilo. Mas quando ele está com um grupo, se reúne na hora de fazer um lanche, na hora de fazer um grupo de estudo, se reúnem ali, conversam, falam da palavra de Deus, contam algum testemunho, um ora pelo outro, estão num grupo ali se relacionando, eles se tornam mais fortes e menos vulneráveis dentro desses ambientes. Ensina nós, Senhor Jesus. Faz pouco tempo, fiquei maravilhado, uma jovem levantou para glorificar a Deus na congregação, que ela não estava agradecendo a Deus somente pela conclusão do curso, mas ela estava agradecendo a Deus que ela entrou na universidade crente e saiu Glória crente. a Deus. Glória a Deus, né? Motivo de nós glorificarmos a Deus. E o objetivo, né? O objetivo tem por finalidade propagar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo em estabelecimento de ensino e dar assistência espiritual aos estudantes, incentivando neles sentimentos de comportamento, de tolerância, amor ao próximo, resgate da autoestima, dignidade, responsabilidade pessoal e social e o reavivamento de valores familiares segundo os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, creio que já conseguimos compreender, né, irmãos, todas as finalidades do projeto, que tem esse caráter de acolher esses jovens no campus da universidade e também, quando não é possível, né, porque tem algumas universidades que é difícil entrar com o projeto, pois esse projeto ele tem que vir sempre de lá para cá. Então tem que haver um pedido, um abaixo-assinado dos jovens universitários, logicamente que podemos orientá-los, ou de alguns funcionários da instituição, que manda essa solicitação para nós. Então, os irmãos da Guia de Deus entram em contato com a diretoria, com a reitoria da universidade, faculdade ou escolas técnicas e alinha ali com a direção daquela instituição um local apropriado para que os jovens possam estar ali reunidos. Muitas vezes não é possível estar lá de terno, gravata, com Bíblia. Vai assim, descaracterizado, logicamente, num traje formal, com todo respeito, né? Mas, às vezes, não é possível, tem uma certa resistência, né? Ah, vocês estão fazendo culto aqui dentro da instituição, não pode? Então, os irmãos também passaram esse conselho, os irmãos do setor educacional passaram esse conselho de irem também descaracterizados de terno, gravata. Não, às vezes tem aqui também, né, irmão, tem presídio que não pode entrar de terno e gravata. Tem as suas restrições. Então, nós temos que nos adequar àquilo que é oferecido para nós, tá certo, queridos? Então é dessa forma, e também é feito reuniões online, que tem bastante fruto também, pois às vezes tem jovens que estão
em locais diferentes, distantes, e pode ser feito também reuniões online. Lá na nossa região, nós fazemos as reuniões online com jovens universitários, né? Fica sempre um irmão que teve uma vivência universitária, não que seja melhor que os demais irmãos, não é isso, é que é um irmão que conhece o ambiente, né, dentro da universidade. Então fica um irmão responsável e são feitas reuniões online, e essas reuniões, a última reunião que foi feita, tinha jovens de outros países online participando. Então tem uma abrangência muito grande também essas reuniões online. E a terceira opção, que foi feito ontem, em alguns locais, lá na nossa região, Mogi das Cruzes, teremos uma dia 28 desse mês, são as reuniões presenciais na igreja. É importante frisar que essas reuniões não é uma exclusividade dos jovens universitários, está dentro desse projeto, né? Porque para a mocidade tem o culto para jovens, tem a reunião para a mocidade, tem a reunião de conselhos, né, os irmãos. Então, esse trabalho está dentro do projeto do DAP. É por isso que nós frisamos que está sendo ministrado pelos irmãos responsáveis pelo DAP, essas reuniões. E tem uma liturgia. Quem esteve ontem lá na reunião dos jovens viu a liturgia que deve ser seguida nessas reuniões. Está certo, irmão? Está certo, irmão educacional. Então, nós vamos passar só algumas orientações na parte administrativa. Ficha de cadastro, né? Isso é muito importante, que em todos os DAPs, os irmãos e as irmãs que estão participando das reuniões devem ser cadastrados no DAP, não é? É importante os irmãos que fazem o trabalho observar o seguinte: às vezes a irmã tem comunhão com uma outra irmã, com outro irmão. Eu vou convidar esse irmão, essa irmã, meu amigo, eu conheço há muitos anos, vou convidar ele para participar das reuniões. É muito importante, primeiro, antes mesmo que seja um amigo, uma amiga, antes procura o ministério, veja a condição espiritual daquele irmão, que o ministério conhece, vai no ministério, onde ele faz a comum. Irmão, eu estou sentindo desse irmão, dessa irmã, nos ajudar nos trabalhos do DAP. Aí o ministério aprovando, aí faz o convite. Por quê? Já aconteceu casos, convida um irmão para fazer parte do trabalho de evangelização. Aí quando preenche a ficha e vai para o ministério dele assinar, o ministério, por alguma restrição, não quer assinar a ficha. Causa uma tristeza, um abatimento, um constrangimento. Então é importante fazer o caminho inverso. Primeiro vai no ministério, conversa com o cooperador, com o ancião daquele irmão, né? Se é músico, envolve o encarregado de orquestra. Se é jovem, envolve o cooperador de jovens. E aí, todos numa boa comunhão, preenche a ficha, o ministério vai assinar com alegria, estão livres para trabalhar. Tá certo? Também tem um trabalho de campo, né? Nós chamamos trabalhos de campo, ali na nossa região, nomeamos alguns irmãos auxiliares administrativos. Esses irmãos fazem um trabalho de campo. O que é o trabalho de campo? Eles visitam os locais que estão sendo feitas as reuniões, verificam as necessidades que tem. Está precisando de músico aqui, né? A reunião, o horário precisa ser adequado, está se estendendo muito. Verificam os novos pontos de evangelização.
buscam a documentação, traz o CNPJ para a administração, para fazer o levantamento. Por exemplo, dá um exemplo de uma clínica, né? Houve uma solicitação de uma reunião de evangelização dentro de uma clínica para dependentes químicos. É um exemplo. O irmão vai lá, né? Se o servo de Deus coordenador, porque às vezes tem muitos locais, o servo de Deus tem muitas atribuições, então vai um grupo de irmãos do DARP e verificam a instalação do local, a higiene do local, vê se está tudo de acordo às instituições, a Anvisa, levanta o CNPJ, está cadastrado lá na Receita Federal, está tudo em ordem. Aí então marca-se o dia para iniciar aquela reunião. Tem que ter todo esse protocolo para não acontecer de chegar num local e ali não ter condições de fazer as reuniões de evangelização. Ou muito pior, os irmãos estarem fazendo uma reunião num local inapropriado, e aí vem uma denúncia, vem o Ministério Público, a polícia, e chega lá e prende todo mundo. Tinha um asilo na minha cidade, em Ferraz de Vasconcelos, um asilo, antes de nós organizarmos, antes da implantação do nosso DARP, já há 15 anos aquele asilo estava funcionando. Eu chamei o servo de Deus diácono, que também ele é responsável por uma instituição para idosos. Falei, irmão, vamos fazer uma visita nesse local e ver como está a situação. Quando nós observamos a situação do prédio, condição, falei, irmão, esse local não tem condição de ter a reunião mais. E os irmãos levaram banco, tribuna, órgão, montaram uma igrejinha lá dentro. E eu procurei o diretor, o responsável, dono daquela instituição. Ele falou, olha, eu não tenho autorização, tem umas multas. Eu falei, ó, me desculpe, mas nós vamos ter que encerrar as reuniões aqui. E eu tive que ir lá, encerrar aquela reunião. Foi uma choradeira, mas o que vamos fazer? Temos que preservar a obra de Deus. Irmãos, foi por Deus. Passou 15 dias, veio 20 viaturas, Ministério Público, veio televisão a filmar aquele lugar. Foi fechado e o dono da instituição foi preso. E nós tiramos, antes disso, nós tiramos órgão, tiramos a plaquinha no nome do Senhor Jesus, tribuna, tiramos tudo. Deus nos guardou. Já pensou se os irmãos estão fazendo uma reunião e chega lá a televisão, chega lá. Então nós temos que ter muita responsabilidade com relação a isso. Tá certo, querido? Então está relacionado ao trabalho de campo. Isso é muito importante os irmãos verificarem tudo isso. Irmãos, como nós alteramos a pauta, nós vamos agora passar um vídeo explicativo de todos os setores do DARP, que os irmãos, tanto os presenciais, como online também, poderão participar. Só uma recomendação, se tiver algum irmão e alguma irmã aqui presencial que ainda não tem a ficha cadastral do DARP, os irmãos vão tirar uma foto e vão preencher a ficha no término da reunião, tá certo, queridos? Tá.
DARP, Departamento de Assistência Religiosa para Evangelização. Breve histórico. Criado para auxiliar os irmãos e irmãs que realizam o trabalho de evangelização em unidades prisionais, cadeias públicas, forças de segurança, clínicas de recuperação para dependente químico, hospitais, faculdades, universidades, casa de acolhimento, creche, instituição para idosos, albergues, unidades para menores e assistência a pessoas em situação de rua. A gestão é formada por irmãos do Ministério e pelo menos 2 colaboradores administrativos. Cada DARP recebe uma senha que dá acesso a um portal exclusivo para efetuar cadastros, consultas e baixar diversos modelos de formulários e ofícios, além de acessar ensinamentos e orientações sobre os atendimentos e estatísticas dos trabalhos em todo o Brasil. Mensalmente, o Conselho Ministerial do DARP se reúne em São Paulo para tratar dos assuntos concernentes aos trabalhos em todo o Brasil. Anualmente, o Conselho de Anciães elabora com a Guia de Deus os tópicos de ensinamentos destinados aos irmãos e irmãs que participam das reuniões de evangelização nas unidades. Finalidade. O DARP tem por finalidade propagar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, tendo por cabeça só Jesus Cristo e por guia o Espírito Santo da Graça. João 16:13. Administração. Cada DARP possui um ancião como coordenador, para assinar ofícios quando necessário, assinar fichas de cadastros de voluntários e outros assuntos ligados ao DARP. Possui também um corpo administrativo, irmãos ou irmãs para cuidar da parte burocrática, e os irmãos que atendem diretamente as unidades de sua região. Setor administrativo do DARP. Tem por finalidade auxiliar nos assuntos de ordem administrativas dos atendimentos, sendo estes envio de documentos, ofícios, preparação de reuniões, estatísticas, fichas cadastrais, prestação de contas dos trabalhos, etc. Enquanto os assuntos espirituais são tratados diretamente pelos irmãos do Ministério. A gestão é formada por irmãos do Ministério e colaboradores administrativos. Estrutura do DARP Brás, São Paulo. O DARP é constituído pelo Conselho Ministerial de Anciães, que se reúne no Brás mensalmente com a presença de todos os coordenadores de todos os estados brasileiros, para tratar dos diversos assuntos do DARP, com o apoio de outros servos de Deus do Ministério e colaboradores, tendo um ancião coordenador que reporta diretamente aos irmãos anciães mais antigos, todos os assuntos do DARP e o andamento dos trabalhos em todo o Brasil. Reunião Geral de Ensinamentos Tópicos DARP. No portal, há mais de 70 tópicos desde o ano de 1998 para orientar nos atendimentos nas unidades. Há leis restritas quanto à divulgação, filmagens, fotos e gravações das unidades e dos internos. Há tópicos sobre os assuntos de ordem espiritual e administrativos dos trabalhos. Há um grupo do DARP no aplicativo Telegram que os irmãos podem participar. O DARP Central Brás São Paulo dá suporte a todos os DARPs do Brasil. Qualquer dúvida ou sugestão, procurar o DARP de sua região. Setor 1. Unidades prisionais, masculinas e femininas e unidades para menores. O pedido de início de reunião de evangelização deverá partir da diretoria ou dos internos por carta ou abaixo-assinado. Buscar autorização do Ministério da região, onde está localizada a unidade, se possível, passar por reunião ministerial regional. Enviar ofício via DARP e aguardar sua aprovação pela diretoria da unidade. Todos os irmãos que participarão do grupo deverão estar devidamente credenciados e apresentar a ficha cadastral autorizada pelo Ministério de sua comum congregação. Buscar informações e orientações com o DARP da região. Unidades de recuperação para menores. Na Guia de Deus, ensinar a sã doutrina, orar o Pai Nosso,
cantar hinos de reunião de jovens e menores, ensiná-los a honrar o pai e a mãe e também orientá-los a se preparar para a vida futura, tanto no trabalho como também nos estudos. Setor 2. Clínicas, masculina, feminina e albergues. Requerimento do proprietário da clínica direcionado ao DARP responsável, solicitando a reunião de evangelização. A direção da clínica, na maioria dos casos, tem grande interesse nas reuniões, pois um dos pilares para a recuperação dos pacientes é o fortalecimento da parte espiritual. Segundo o DENARC de São Paulo, 83% dos casos de recuperação vêm através da fé. Isso explica o grande interesse nas reuniões de evangelização. Após a autorização da entidade, é importante, antes de iniciar os trabalhos de evangelização, realizar uma visita no local, verificar as instalações, condições de higiene, métodos utilizados na recuperação dos pacientes e etc. Estando esses parâmetros dentro da conformidade, deve-se fazer um levantamento junto à Receita Federal verificando se o CNPJ está ativo e em conformidade com os registros da atividade, funcionamento com aprovação da Vigilância Sanitária e demais órgãos públicos competentes. Albergues. O trabalho de evangelização nos albergues requer muita comunhão e guia de Deus, pois é um ambiente muito hostil no caráter espiritual. Temos que ter o cuidado de levar o Evangelho de Jesus Cristo sem qualquer distinção, discriminação, pregando a caridade, a fé e a esperança da salvação. As pessoas que frequentam esses locais, na maioria das vezes, estão em situação de rua. Grande parte perderam o amor próprio, o amor pela família e o amor pela vida por diversos fatores. Setor 3. Forças de segurança. Com a guia de Deus, os irmãos pensaram no dia a dia de um policial militar, na sua vida profissional e espiritual, sem esquecer do lado psicológico de cada um. Esse profissional enfrenta todos os dias situações difíceis e adversas, material e, ao nosso conhecimento, por mais que alguns não entendam, enfrentam um inimigo espiritual também, que luta constantemente para que a vida desse policial seja uma vida sem paz interior e que não venha manifestar em algum momento a fé dentro do seu coração, e até mesmo o conhecimento da existência de Deus, fazendo com que o mesmo se envolva em situações complicadas de se resolver. Assim, Deus guiou aos seus servos para levar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo dentro do círculo militar, propiciando a eles palavras de fé e paz, fazendo-os conhecer o outro lado da vida, mostrando que dentro de cada um de nós há um homem espiritual que precisa de Deus nos momentos bons e ruins. Deus tem manifestado sua presença dentro dos ambientes ligados ao círculo militar, como, por exemplo, quartéis, batalhões, academia de oficiais, escola de soldados, hospitais, companhias e também presídios militares. Cumprindo-se sua palavra, que não ficará ninguém sem ouvir o som do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Setor 4. Hospitais e instituições para idosos. Hospitais. Projeto Música, Acolhimento e Espiritualidade em Hospitais. Com o objetivo de proporcionar aos pacientes e acompanhantes a experiência de ressignificação do seu momento de vida, estimulando a fé, esperança, amor e confiança em Deus, propagando os ensinamentos de Jesus Cristo, o respeito à vida e à dignidade do ser humano, sem distinção de nacionalidade, raça, cor ou condição social. Com o objetivo de despertar em nossa mocidade o desejo de trabalharem na obra de Deus segundo o tópico de ensinamento da 50ª Reunião de Cooperadores de Jovens e Menores, em setembro de 2016, destacou a importância da participação dos jovens em atividades relacionadas à Igreja. O Ministério do DARP sugeriu a utilização da mocidade para compor este grupo musical. Dar oportunidade aos jovens de servirem a Deus lhe trará uma experiência significativa e contribuirá para se prepararem para o futuro. Após casarem-se, darão oportunidade para que haja renovação do grupo e outros jovens participarão do projeto. Formação do grupo.
De acordo com o ministério, serão escolhidos 4 moços que tocam instrumentos de corda e 4 moças para o canto. Este seleto grupo entoará dentro das instalações dos hospitais hinos de louvores e súplicas a Deus. Um colaborador atendente para controlar a intensidade do som e dar suporte ao público e ao grupo musical. Recomenda-se sempre que o irmão atendente possua relatório em mãos, ficando atento às necessidades que se apresentarem durante a execução. Caso surja algum pedido de oração, estando de acordo com a supervisão do hospital que acompanha o grupo, pode ser realizada. Todos os integrantes deverão estar cadastrados no DARP. E instituições para idosos. O trabalho de evangelização tem o intuito de, através da Santa Palavra de Deus e dos sacros hinos, levar o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, consolação, conforto e acolhimento aos idosos. Através dessas reuniões, muitos idosos se convertem ao Evangelho e são batizados nesses locais. Uma observação importante é, antes de realizar o serviço de batismo, comunicar à família do idoso para saber se há condições de saúde e se todos estão de acordo. Setor 5. Projeto Educacional e Universidades. Atenção espiritual a estudantes universitários e alunos de escolas técnicas. O projeto tem por finalidade dar assistência espiritual a jovens estudantes, com o objetivo principal de agregá-los, incentivando-os à reflexão e disponibilizando assistência e apoio espiritual fundamentados no diálogo e apoio à resolução de problemáticas pessoais dentro dos valores cristãos. Estas reuniões são realizadas em locais determinados pelas instituições de ensino. Nessas reuniões são feitas orações, leituras e explanações de textos da Bíblia Sagrada. É aberto um espaço ao diálogo com a finalidade de orientar e dar suporte aos estudantes. O requerimento para a realização das reuniões deve ser feito por alunos ou funcionários às instâncias das universidades ou escolas técnicas, reitoria ou diretoria, e nunca encaminhadas em nome do Ministério da Igreja. As reuniões não devem ser divulgadas como culto da congregação cristã no Brasil. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e destes-me de comer. Tive sede, e destes-me de beber. Era estrangeiro, e hospedastes-me. Estava nu, e vestistes-me. Adoeci, e visitastes-me. Estive na prisão, e fostes ver-me. Mateus 25, 34, 35. Deus seja louvado. Louvado seja Deus, né, irmãos, por essa boa preparação. Como os irmãos observaram, né, o vídeo, muitas orientações, ensinamentos que foram passados. Uma coisa importante, irmãos, que às vezes nós observamos algum irmão que está numa instituição, alguma irmã, algum jovem que está numa clínica, algum idoso que está numa instituição. Se nós sabemos, nós vamos lá fazer uma visita, não é isso, irmãos? E estando ali, sabendo que aquele irmão, aquela irmã, tem necessidade de ouvir a palavra de Deus. Não que nós vamos bater nas portas das instituições, não é isso. Mas se nós temos ciência e tem lá um filho, porque nós somos procurados muitas vezes, irmão, faz uma visita com meu filho, está lá dentro do CDP, está no presídio, está numa clínica. Então, chega a nós essa necessidade. Qual que é o nosso papel? Procurar nos inteirarmos, né? E se há uma possibilidade de realizar uma reunião lá, começar a fazer uma reunião, né? Nós não vamos sair batendo nas portas das instituições, tá certo, irmãos? Mas se chega a nós o conhecimento que tem alguém lá precisando da palavra de Deus, nós vamos lá fazer uma visita, conversamos, e se Deus abrir a porta, nós vamos fazer o trabalho. Tá certo, irmãos?
Então, lógico, o ensinamento do Darby é sempre esperar que a instituição nos procure. Mas, irmãos, se nós temos conhecimento que tem lá um jovem dentro de uma clínica, vamos lá fazer uma visita. Se há uma condição, se a porta se abrir, nós vamos fazer a vontade de Deus. Está certo, irmãos? Então é muito importante ter essa percepção, né, irmãos? Se nós sabemos da necessidade, se nós temos ciência da necessidade de alguém, e nós temos condições de suprir, nós não vamos só orar para Deus suprir, nós vamos colocar a mão e fazer aquilo que, se veio para nós a necessidade, né? Não é para outros fazer, para nós fazermos. Tá certo, queridos? Então, eu vou ler rapidamente o resumo das unidades de atendimento em todo o Brasil. Relatório de batismo do Darby e resumo das unidades de atendimento em todo o Brasil. Presídios, CPP, CDP, CR, etc. 409. Hospitais, 124. Cadeia, ainda tem cadeias ainda pelo Brasil que é feito o trabalho. 38. Clínicas de recuperação, 307. Unidade para menores, 83. Batalhões, 14. Instituição para idosos, 196. Faculdades e universidades, 25. Quartéis, 5. Albergues, 26. E antes falávamos orfanato, né? Hoje se fala casa de acolhimento institucional, tá certo? Total de locais de reuniões em todo o Brasil, 1.241. Batismos realizados dentro das unidades de 2010 a 2021, 1.420. Total de pessoas que obedeceram a Deus dentro das unidades de 2010 a 2021, 7.781. Batismos realizados dentro das unidades em 2022, 36, só nesse ano. Total de pessoas que obedeceram a Deus dentro das unidades em 2022, 242. Número de DARPs criados, 95. Estados onde há o DARP. Todos os estados, 26 estados, mais Distrito Federal. Reuniões e evangelizações realizadas em todo o Brasil, 193. Total de participantes, 24.031. Então já foi passado, né, os setores do DARP, os 5 setores. Creio que houve um bom aproveitamento desta reunião. Os irmãos têm alguma coisa para apresentar? Tudo certo? Tem mais alguma observação que os irmãos querem fazer? Tudo certo. Então, louvado seja Deus, né, irmãos, por essa boa reunião. Não se estendeu muito, né? Creio que foi muito proveitosa. Logicamente que são muitas informações, muitos ensinamentos, mas terminando a reunião, os irmãos vão receber um folder, né, que eu já distribuí para os anciães, para os irmãos do ministério, e também os tópicos de ensinamentos consolidados desde 1998 até 2022, que passou por revisões, adequações, e ficou tudo acertado, esses tópicos consolidados também. Tá bom, queridos? Louvado seja Deus por essa boa preparação de estarmos aqui nessa santa reunião. Eita, glória! Glória a Deus. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor Jesus.
és digno, Deus, de toda honra e todo louvor, Deus. Os irmãos pediram para passar um esclarecimento, né, a respeito das reuniões com os jovens universitários, né, como foi passado, os irmãos ouviram, principalmente os que estão online. Essas reuniões não é um exclusivismo dos jovens universitários. Eu não posso entrar na reunião, é só para os universitários, porque esta reunião tem um caráter de acolher esses jovens que estão enfrentando, né, essa condição hostil dentro desses locais, porque muitos se preocupam com, mas eu vou lá no presídio, está cheio de espírito. E na universidade? Não tem espírito também? Todo lugar, irmãos. Então, esses jovens, não que eles são exclusivos, é uma atenção do ministério com relação a essa parte que se tornou fragilizada. Ali na Espanha, participei de uma reunião online com os universitários. Um filho de um ancião, ele começou a fazer uma universidade. 3 meses depois, ele se declarou ateu. A ideologia é tão forte que ele simplesmente se apostatou da fé. Não crê mais. Não crê mais em nada. Não quero mais ir na igreja. Acabou. Então, por conta dessa problemática que os jovens enfrentam dentro das universidades, que os irmãos, na guia de Deus, começaram a fazer essas reuniões. Era importante que essas reuniões fossem feitas somente no campus da universidade. Era importante, mas porém, nem todas as instituições abrem as portas para ser feito. Então, é a terceira alternativa, né? A primeira alternativa é fazer um campus da universidade. A segunda alternativa é online. Tem muito aproveitamento? Tem, mas não tem aquele contato físico. É muito importante entre os jovens, aquele relacionamento. Online, cada um está num ponto na sua casa, não tem, né? Não tem aquele relacionamento. E o presencial é para atender essa mocidade que está nessa condição. Está certo, irmão Paulo? Explicar já que tem online, porque tem muita mocidade dos interiores que vem estudar em Salvador, e eles precisam estar cientes para que eles, o Ministério de todo terceiro sábado do mês na Boca do Rio, às 19 horas. Na Boca do Rio. Às 19 horas. Todo terceiro sábado de cada mês, os que estão online, que vêm aqui estudar em Salvador, que são do interior, venham todo o terceiro sábado de cada mês. Teremos aqui em Salvador a reunião presencial com jovens universitários. Na Boca do Rio. Boca do Rio, o nome da congregação, que terá essas reuniões todo terceiro sábado. É muito importante os jovens que vêm fazer universidade aqui em Salvador participarem desta reunião. Tem irmãos, tem um irmão vizinho ali da congregação que eu atendo, que o filho dele foi fazer a universidade na Argentina. Lá também os irmãos se reuniram, tem um grupo grande, me procurou jovens de outras regiões de São Paulo, que estão estudando na Argentina, e eles querem estar juntos, agregados. Isso é muito importante. Então, os jovens, os irmãos que têm filhos, estudam aqui na capital, avisem eles, terceiro sábado, 19 horas, todo mês teremos essas reuniões com jovens universitários. Tá bom assim, querido? Tá bom? Jeremias. Então, irmãos, vamos encerrar esta
reunião com oração, não há necessidade de produzir pauta. Falei com o irmão Francisco Nogueira, não há essa necessidade, então nós vamos encerrar esta santa reunião com uma oração de agradecimento a Deus. Unidos busquemos a face de Deus em santa oração.